Olha só, voltamos a falar sobre os protestos antirracistas que acontecem nos Estados Unidos, para entendermos agora quais as possibilidades de escalada autoritária por parte de Donald Trump. Na segunda-feira, num discurso, Trump se declarou o presidente da lei e da ordem. Invocou a lei de insurreição, que foi criada há 213 anos e que permite ao presidente enviar tropas ao solo americano para conter uma insurreição. Para nos explicar os significados dessa decisão, conversamos agora com a Elaine Silva, que é doutora em Direito Internacional pela USP e professora da PUC São Paulo. Olá, professora Elaine, tudo bom? Olá, Thalita, tudo bem? Como você está? Eu estou bem, é sempre muito bom conversar com você. A professora Elaine sempre explica direitinho para a gente todos esses termos e os significados. Vamos começar então com essa lei de insurreição, que dá autorização para colocar exército nas ruas, né? Eu queria que você explicasse para a gente do que se trata isso nesse momento, professora. Thalita, nos Estados Unidos, toda a organização institucional e divisão de poderes entre estados e União parte do princípio de que o país é uma federação. O que isso quer dizer? Que parte das tarefas são dos estados e parte das tarefas são da União. Muito parecido com o Brasil, só que lá feito de uma forma muito mais concentrada. Nos Estados Unidos, a parte de segurança pública é uma responsabilidade dos estados, como é aqui. E para que a União possa usar as suas forças para a segurança pública nos estados, ela precisa de uma licença especial. Essa Insurrection Act, essa lei de insurreição, seria uma espécie de uma licença para a utilização de forças do Estado que haviam sido pensados para a defesa de forças estrangeiras dentro dos estados. Mas ela tem alguns limites e o que está sendo questionado hoje é se os limites estão presentes para que ela possa efetivamente ser clamada, utilizada como um fundamento para o uso de forças armadas dentro de um ambiente de competência que seria dos governadores. Porque o que eu vi é uma preocupação, inclusive, sobre o poder dos soldados que estarão nas ruas, se eles poderão atirar, de fato, contra manifestantes, por exemplo. Poderiam. Na realidade, esse é um dos aspectos que é um dos aspectos importantes de se levar em consideração, o uso da força e o uso desse tipo de órgão, ele vem com toda a utilização da forma de agir dessa organização. E essa é uma das razões de se ter tanto questionamento hoje sobre essa possibilidade essa possibilidade que foi aventada pelo Trump. Primeiro, porque não houve nenhum tipo de pedido dos governadores, e segundo, porque não está tendo, pelo menos a princípio, nenhum tipo de violação de uma lei nacional, de uma lei da União, para que ela possa ser utilizada e que se possa implementar um tal tipo de uso de força. Me corrija, mas o exército, inclusive, já está ocupando Washington, porque o presidente ele pode mobilizar o exército na capital norte-americana, é isso? É que o Distrito Federal ele não faz parte de nenhum estado. Ele é uma administração direta da própria União, tal qual acontece aqui no Brasil. No Brasil, embora territorialmente o Distrito Federal esteja no território que a gente conhece como Goiás, o estado de Goiás, ele não é parte de Goiás, ele tem uma administração própria. Então, nos Estados Unidos, essa área do Distrito Federal, ela é muito menor, ela está dentro da cidade praticamente. E dentro dessa área, a administração é do próprio Executivo Federal, do chefe da União. E nesse aspecto, você tem uma presença habitualmente muito mais comum do que acontece com outras regiões. Trump falou também em governadores e prefeitos usarem a Força Nacional. É esse o nome? Deixa eu pegar até aqui direitinho. A Guarda Nacional, desculpa, a Guarda Nacional. Algumas cidades, como Nova York, por exemplo, recusaram utilizar essa força por entender que a polícia é suficiente nesse momento para conter ali, fazer a contenção dos protestos e das manifestações. O que é essa Guarda Nacional? A Guarda Nacional ela é composta por pessoas que fazem parte da reserva do Exército, da Aeronáutica,
mas que têm um trabalho no dia a dia como civil. Então, elas são treinadas e podem ser chamadas a atuar caso haja a necessidade junto com essas forças, mas tem uma característica que é diferente do Exército e da Aeronáutica, é que o comando dela é um comando conjunto da União, dos estados, dos entes que estão fazendo parte. Essa decisão de não utilização, ela está muito relacionada com essa perspectiva de capacidade de resposta do próprio ente e da realidade das manifestações em relação àquilo que está apresentando. A Insurrection Act em si, que possibilita essa utilização ou do próprio Exército diretamente ou das forças da Guarda Nacional, como reserva do Exército e da Aeronáutica, ela não é tão estranha de utilização na história dos Estados Unidos, mas ela, nos últimos exemplos que ela foi utilizada, em especial se você lembrar, a última vez que ela foi utilizada foi em 1992, quando os acusados de assassinato do Rodney King, que é outro caso de violência racial, são sempre casos que são casos muito problemáticos, que estão envolvendo ou que estão trazendo a discussão de discriminação, de desigualdade, de justiça, e cada vez menos essa utilização tem sido aceita. Então, se isso foi aceito sem grande problema no início do século XIX contra povos indígenas, isso não é aceito da mesma forma pela opinião pública hoje, principalmente no momento em que o tópico em si é um tópico que está pensando a refundação do próprio Estado e dos elos sociais, do tecido social no país. Só para a gente finalizar, e a tal da lei marcial, que também é discutida nesse momento e que poderia ser invocada por Donald Trump, do que se trata? Eu costumo falar que é bom a gente sempre pensar na origem da palavra, né? O marcial vem de Marte, que é de guerra. A lei marcial, ela está muito relacionada a um regime de guerra, que é o que se estabelece quando se decreta um estado de emergência nacional. Como que isso, o que isso implica? Isso implica a restrição dos direitos fundamentais das pessoas, o que não acontece no Insurrection Act. E tem um estatuto muito parecido com o que acontece no Brasil, porque o ordenamento brasileiro, ele se inspira em grande medida no ordenamento dos Estados Unidos. Então, a lei marcial seria esse direito de guerra que se estabeleceria no país, possibilitando limitação à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, aos direitos civis e políticos no país. Então, se há uma discussão sobre a possibilidade de utilização da lei de insurgência no país em razão da utilização dessas forças que são pensadas para inimigos, sem que haja o pedido dos governadores, com relação à lei marcial, isso é ainda muito mais questionado, porque vem com a limitação da possibilidade de existência e de manifestação plena que se espera numa democracia. Claro. Professora, agradeço demais as suas explicações. Você sempre deixa muito claro para a gente tudo que há em relação ao direito e essas dúvidas que ficam. Obrigada de novo. Muito obrigada. À disposição, Thalita. Espero ter colaborado.